Olá pessoal, eu sou a professora Maria Elisa, sou psicóloga e venho trabalhando com pessoas com autismo desde o começo da década de 90 aqui no Brasil. Hoje eu vou falar sobre os transtornos do espectro do autismo aqui para vocês. O TEA, que é assim que a gente chama, é uma condição geral para um grupo de desordens complexas do desenvolvimento do cérebro, ou seja, a pessoa com autismo não tem uma doença mental. Ela tem um problema neurológico que vai acometê-la antes, durante ou logo imediatamente após o nascimento. Esses distúrbios ou transtornos, eles vão se caracterizar por uma dificuldade na comunicação social e por comportamentos repetitivos. O que acontecia antes? A gente tinha outro perfil das pessoas com autismo, a gente falava de um outro autismo, não é? E a gente não considerava a clientela que a gente tem hoje. Há 20 anos atrás, a gente partilhava de uma outra clientela. E, embora todas as pessoas com TEA, que a partir de agora a gente vai usar essa nomenclatura, né? Embora todas essas pessoas partilhem essas dificuldades, o estado é o mesmo, né? Eles vão aparecer em intensidades diferentes, ainda que da mesma forma nessas pessoas. Ou seja, essas diferenças podem existir desde o nascimento e serem óbvias para todos, quer dizer, todo mundo partilhando da mesma sintomatologia, ou podem ser mais sutis e tornarem-se mais visíveis ao longo do desenvolvimento. Isso vai significar que existem pessoas diferentes e pessoas iguais em termos de autismo. Nós temos pessoas com mais autismo, pessoas com menos autismo, a gente tem crianças com perfis diferentes e pessoas com o mesmo diagnóstico de autismo com comportamentos diferentes ao longo da sua vida. Mas o que é autismo, hein, gente? Vamos pensar. Quem começou a descrever esses meninos lá em 1943 foi um psiquiatra chamado Leo Kanner. E do Leo Kanner, lá de 43, até o DSM-5 deste século, a gente teve muitas mudanças. O que é o DSM-5? O DSM é um manual que congrui todas as doenças mentais e do comportamento. Então, se a gente quiser procurar qualquer doença mental, a gente vai lá no DSM, procura e ele está listado lá. Então, a gente tem lá depressão, ansiedade, deficiência intelectual, o que você quiser procurar, tá lá, inclusive autismo. Só que não existia DSM naquela época. E o Kanner começou a estudar alguns meninos diferentes que começaram a chegar para ele, só homens, por isso que a gente fala meninos de Kanner. E esses meninos, que eram 11, todos eram muito iguais. Todos tinham problemas de comunicação, todos tinham problemas para brincar, todos tinham estereotipias, balançavam o corpo, todos tinham problemas sérios de agressão, comportamentos esquisitos. Tanto que o próprio Kanner falava em esquisitices comportamentais, muito mais do que atrasos no desenvolvimento. E o DSM hoje, na 5ª edição, por isso que a gente chama DSM-5, no século 21, ainda incorpora os mesmos motivos de Kanner, quer dizer, não deixamos Kanner para trás, trazemos coisas de Kanner, no entanto, de uma forma muito mais atual. E por que a gente fala tanto de autismo hoje em dia? Porque nunca se teve tantas pessoas com autismo e com diagnóstico de autismo nos dias de hoje. Não tínhamos mecanismos diagnósticos de autismo como tínhamos antes. Mas hoje a gente consegue falar de autismo porque eles estão por aí. Eles estão na escola, eles estão nas clínicas, eles estão aí em todos os ambientes da nossa vida. Então, na trajetória do autismo, nessa história de vida, sabendo onde eles estão, a gente não tem hoje nem o mesmo desenho diagnóstico, nem o mesmo cenário de tratamento, porque as pessoas mudaram, o autismo mudou, a gente não fala da mesma pessoa, a gente não fala dos mesmos especialistas, a gente não está falando nem dos mesmos profissionais que trabalhavam com eles. Eu mesmo, que trabalho com isso desde o começo da década de 90, não faço as mesmas coisas que eu fazia quando eu comecei a trabalhar, por exemplo. Então, o que eu estudei de autismo não é a mesma coisa que eu ensino
sobre autismo hoje. Então, os nossos alunos que hoje estão sendo formados para trabalhar com autismo em qualquer área, seja na área da educação, seja na área da saúde ou em qualquer outra área, hoje aprendem diferente. Hoje, o autismo que a gente vê não é o mesmo autismo que nós víamos na década de 80. Toda a teoria mudou. Todo o olhar diagnóstico, os instrumentos diagnósticos que a gente tinha, eles eram completamente diferentes. O próprio DSM que a gente estava conversando, a gente passou pelo DSM-3 no Brasil, o Brasil começou a falar de autismo no DSM-3, passamos pelo DSM-4, depois passamos pela transição e agora estamos no DSM-5. Importante que vocês saibam que antes a gente só olhava para um autismo muito severo. Para nós, só existia menino com autismo muito grave. E hoje a gente fala de um outro autismo. Hoje a gente fala de um autismo que pode ir do mais leve ao mais severo. E entre eles a gente pode ter qualquer um, infinitas possibilidades de autismo, infinitos graus, infinitos momentos da vida do autismo. Isso a gente chama de espectro do autismo. E quando a gente fala em autismo, a gente pensa numa pessoa diferente. Nós estamos pensando em uma criança com características diferentes de crianças que não têm autismo. E quais são? Vamos pensar. Quais são os sinais que uma pessoa com autismo apresenta que a diferencia de uma pessoa sem autismo? Vamos lá. Hoje a gente tem que pensar em dois grandes blocos de sintomas. Os sintomas que estão no pilar da comunicação social e os sintomas que estão no pilar dos problemas de interesse. Então, olha só, não falamos mais em fala e não falamos mais em problemas de comportamento. E aí, pessoal, a gente cai aqui naquilo que a gente estava falando agora de pouco, quer dizer, não é mais o autismo que víamos lá atrás. Não falamos em autoagressão simplesmente, existe, mas não morremos nisso. A pessoa com autismo precisa ter uma dificuldade de relacionamento com a outra pessoa e não uma inabilidade. Ele pode ser uma pessoa social, mas com dificuldade de acessar a outra pessoa. Ele pode ser uma pessoa comunicativa, mas com muita dificuldade de trocar o tópico. Então, só sabe falar de dinossauros, só sabe falar sobre astronomia. Ou pode ser uma pessoa que não fala nada. Então, a gente vai de um ponto ao outro. Eu posso ter uma criança que brinca com a rodinha do carrinho ou com a tampa da panela. E posso ter um menino que faz um robô com 15 mil peças de Lego. São diferenças no desenvolvimento. Basicamente na área de interesses, que são restritos, e na comunicação, que é desviada da média. Esse é o lance, a gente pescar essas duas coisas, muito mais do que atrasos no desenvolvimento.